Fala galera, Silas Fernandes aqui falando, chegando em mais um Teologando no Despluga Podcast. Vem chegando, comente, compartilhe, curta e não se esqueça, se inscreva aí no canal, que é muito importante a sua contribuição se inscrevendo. Então, mande aí pra geral, chama aí a sua família, ó, acabou de almoçar, aquela sobremesa legal, senta todo mundo aí no sofá e já vamos aqui falar sobre uma temática que eu tenho certeza que vai agregar muito valor a cada um de vocês. E eu trouxe aqui convidados especiais para falar sobre essa temática. Estamos aqui hoje com o pastor Gladson GP. Pode se apresentar aí, pastor. Fica à vontade. Olha aí, gente. Que alegria estar com vocês aqui hoje, né? Obrigado pelo convite, Silas. Sou pastor da Igreja Batista da Fé e fico muito feliz poder estar essa mesa aqui, né? Tão bem composta, né? Para tratar de temas tão importantes, né? É legal a gente ter um canal assim para conversar e aprender também uns com os outros, né? Hoje eu tô aqui para aprender. Tenho certeza que o senhor vai ensinar muito aqui pra gente também, pastor. Pastora Daiane, pastor Samuel, fica à vontade, pode se apresentar aí. Oi, gente, a paz, eu sou a pastora Daiane Soares. Nós somos da ADET, eu e meu esposo, pastor Samuel aqui, que nós estamos. Eu acredito que vai ser uma tarde abençoada pra mim e pra você aqui. E o pastor falou que ele tá aqui para aprender. Aqui nós estamos aqui para aprender. Nós viemos aqui hoje sentar para ouvir. E eu sou pastora, sou professora, pedagoga, mas não leciono mais. Eu tenho um projeto de cura, né, que é o Cuidadas e Curadas pela Cruz na Mesa com Jesus. Eu falo de cura através da mesa posta. Então eu tenho uma mentoria, inclusive eu estava ouvindo agora da mentoria, foi uma bênção. Então é isso, aqui a gente vai se conhecer mais, né, pra falar muita coisa. Hoje a gente vai ter tempo, né? Hoje tem. Senta Vamos aí, lá. Prepara a pipoca, porque hoje tem muita conversa. Tem muito assunto. Pastor Samuel. É isso aí, família. Eu estou aqui junto com a minha esposa, a pastora Daiane Soares. Como ela falou, somos pastores ali no Recanto da Zema, na ADET. Eu também tenho um projeto chamado RDG, um projeto de evangelismo de rua. Sou fundador desse projeto e temos vivido grandes coisas também, levando a palavra de Deus em várias praças da cidade. E hoje estar aqui para mim é muito importante, porque esse tema também é um tema muito importante. Sim. Acho que será um tema muito rico, onde a gente vai poder debater bastante. E eu estou muito ansioso para começar. Pois vamos começar agora. Bora começar agora. Já vai compartilhando o aí link nas redes sociais. Manda, vamos fazer o seguinte, vou dar aí pra vocês uns 30 segundinhos, 1 minuto, pra você disparar pra geral, porque esse é um tema que vai despertar o motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você foi colocado por Deus pra viver esse tempo nessa geração. Então, manda aí pra geral. Enquanto isso, você que deseja, né, ajudar a gente aí com o seu Pix, ajuda aí que nós vamos começar a fazer sorteios de livros aqui no Teologando também, vai ser bem legal. E eu quero mencionar aqui também os nossos patrocinadores, Universe, Ideias de Mari. Você que ainda não comprou o seu presente de Dia dos Pais, tá chegando o Dia dos Pais, então você pode encomendar com a Mari aí no Instagram, Ideias de Mari, você pode encomendar aí a sua cesta para o seu paizão. Então eu tenho certeza que ele vai se alegrar aí com esse presentão. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos! Então vamos lá. Compartilhando aqui. Pastores, o negócio é o seguinte, aqui no Despluga, né, aqui no Teologando, nós temos uma premissa. É o seguinte, aqui tem a famosa frase, sem sabonete. Tá bom? Então, sem sabonetar, resposta direta, reta, franca. Gostei, viu? Gostei. Vou pegar essa dica. Sem sabonetar. Então, a primeira pergunta, né, e eu vou deixar livre aqui para quem quiser iniciar, é: o que é o sentido da vida? O que é o propósito da vida? Na visão de vocês. Fica à vontade. Eu acho que é melhor você direcionar, porque aqui todo mundo pega. Primeiras damas. Então, primeiras damas, né? Então vai lá, pastora, é contigo. Eu tenho falado muito isso, inclusive quando você mandou falando a respeito desse tema, eu falei, uau, parece que ele ouviu minha pregação. Eu tenho falado muito isso, né? Que o nosso sentido da vida, a nossa vida sem Deus, ela não tem nenhum propósito, né? Sim. Então, pra mim, o sentido real da vida, a qual nós estamos aqui, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né?
Eu acredito que nós aqui, nós precisamos amar a Deus. A própria palavra diz, e o Senhor nos deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí em seguida, eu vejo que ele fala, né? O Senhor fala, e amar ao próximo como a ti mesmo. E talvez as pessoas pensam, então tá, primeiro a gente ama a Deus, depois a gente ama o próximo. Só que na verdade, pra mim, eu acredito que a gente tem que nos amar primeiro, pra depois amar o próximo. Porque ele fala, né, você vai amar o seu próximo como a você mesmo. Então pra mim o sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas, me amar, amar o próximo e servir. Quando nós, na minha concepção, quando a gente entender que estar aqui é servir o próximo, acho que a gente vive muito melhor, porque muitas pessoas elas esperam sempre receber. Eu quero receber, só que a gente precisa entregar. E como a própria palavra diz, é melhor dar do que receber. Então, pra mim, assim, resumindo, pra gente poder entrar, o sentido da vida é esse aqui, né? Amar Legal. a Deus, nos amar, amar o próximo e servir. Bacana. Pastor Samuel. Legal. Eu quero começar já contando um testemunho rápido, porque foi uma das perguntas que eu mais me fiz na minha adolescência, né? E no começo da minha juventude, eu me perguntava qual é o sentido da vida e por que eu estava aqui. E um certo dia Deus me falou de uma maneira muito clara que o meu propósito de vida estava relacionado com aquilo que eu amava fazer, aquilo que eu fazia com facilidade. Então assim, eu acho que o propósito de vida é você estar no centro da vontade de Deus, porque tudo volta para Ele, né? Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então eu entendi que o meu propósito de vida em si estava relacionado com aquilo que eu fazia com mais facilidade, que não me custava fazer. Sim. E no decorrer, Deus foi me aperfeiçoando para continuar fazendo, né, a vontade dele e caminhando dentro do meu propósito. Então hoje eu resumo o meu propósito de vida como amar pessoas, servir o próximo, como foi dito aqui pela pastora Daiane. Então eu acho que é um dos pilares, né, principalmente nós que somos cristãos, é sempre disposto a amar o próximo, né? Sim, bacana. É nisso que eu acredito. É isso aí, pastor Gladys. Essa é uma pergunta bem... se a gente pensar bem, é uma pergunta que permeia o mundo desde quando o mundo é mundo, né? E quando o mundo caiu, né? E o mundo caiu no seu pecado, né? Então todos vivem essa crise existencial, a saber o porquê de estar aqui. Então a gente tem até livros escritos, tantos livros escritos sobre isso, autoajuda, enfim, o famoso livro do Rick Warren, né? Sobre o propósito, né? Em busca do propósito, uma vida com propósitos, né? E a gente vê que os maiores pensadores, grandes pensadores, sempre apontam para o caminho da felicidade aqui, né? E uma vida que desconexa, lógico, por causa do pecado que entrou no mundo, essa vida desconecta em Deus, então o homem se conecta ao mundo, né? Então o mundo vive em busca desse sentido da vida aqui, né? E eu entendo que um grande segredo da igreja, já na era primitiva, era entender que esse mundo aqui não é lugar de pertencimento para quem é dele, né? Porque aqui quem dele nascido dele não vive mais no mundo, não ama mais o mundo, embora estejamos nesse mundo, né? E entregue às aflições, às dificuldades do mundo desse tempo presente. Então a resposta para o nosso sentido da vida, também concordo com os pastores, o sentido da nossa vida é a glória de Deus em nossas vidas. E agora a forma como nós vamos viver essa vida dentro de onde você nasceu, onde você vive, na sua cultura, da forma como você foi criado, isso vai ser o seu maior desafio. Viver o propósito de Deus, nascido nele, para a glória dele, né? E eu acredito que esse seja uma grande dificuldade para muita gente, né? Entender sobre sentido e propósito na sua existência, né? Porque a existência hoje, se a gente parar para pensar, ela tem a ver com coisas. A vida tem sentido na conquista. Então o ter qualifica o ser. Quem é você? Você é aquele empresário porque você tem carro, você tem dinheiro, você tem sucesso. Então as pessoas são conhecidas, né? Aqui, e elas têm a vida, vamos dizer assim, à vista de todos, por aquilo que você tem, por aquilo que você constrói. Pô, em Jesus é totalmente diferente, né? Pô, mas qual a sua vontade, Jesus? Disseram para ele, né? Mas e aí? Pois é, a minha vontade
é fazer a vontade do Pai. Né? Simples assim, nas palavras, mas que é fácil não, porque ele mesmo se entregou para essa vontade, né? Para esse propósito eterno, que é a glória de Deus, né? Bacana. Pessoal, vocês que já estão aí, tá? Mandando mensagem, tem uma galera aqui já, ó, André Lopes, amém, João Pedro Souza, bora teologar, olha aí, Sabrina Crispim, Isnaider. Minha esposa aí, a Sabrina Crispim. André Lopes tá falando aqui, ó, meu pastor Gladson. Aí. André Lopes, meu pastor Gladson é brabo, é isso daí. Vamos lá, fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Vocês já trouxeram a visão de vocês em relação a propósito e sentido de vida. O que vocês acreditam que a nossa geração hoje enfrenta muito essa questão de não ter um propósito de vida, ainda não encontrou um propósito, ainda tem dúvidas? Eu até cheguei a abrir lá no Instagram, né, uma pergunta lá, pessoal, se a galera já sabia o sentido da vida, o propósito de vida, e eu percebi que muita gente ainda fica um pouco perdida em relação a isso. E pessoas que estão dentro da igreja, o que vocês acham que falta, né, principalmente para nós, né, que ministramos, pregamos, trazer no sentido de conhecimento à luz das escrituras, para que essas pessoas comecem a despertar esse chamado, comecem a despertar de fato qual é o sentido e propósito delas. O que vocês pensam sobre isso, pastor? Pode, pastora. Primeira coisa, principalmente para nós que pregamos e cantamos. Sim. Eu falo isso e tem um vídeo até meu que viralizou na internet sobre isso. Ministério e propósito não é microfone na mão. Sim. E as pessoas, elas sofrem muito na igreja por conta disso. Porque as pessoas acham que o propósito está ligado a eu preciso pregar, eu preciso cantar, eu preciso tocar, eu preciso ser obreiro, presbítero, diácono, eu preciso ser alguma coisa dessa. Fazer obras na igreja. E aí quando a pessoa ela chega na igreja, aí a primeira coisa, gente, vamos ser bem sinceros, nossos pastores. Quando chegou uma pessoa na igreja, ou novo convertido, ou desviado, ou que veio de outra igreja, o que você faz? A gente pergunta. E aí a pessoa fica naquela assim, eu canto, eu prego, porque as pessoas acham que é isso. Acho que tudo que gira em torno do tá altar, resumido né? a isso, né? Tudo que gira em torno do microfone, né? E de oportunidades, enfim, né? E aí a primeira coisa que eu falo, propósito e ministério não é microfone na mão. E eu vejo a gente, principalmente, agora falando os pais, cobrando que os jovens sejam algo que eles não foram. Então o jovem, ele fica naquela coisa assim. Porque tem muitos pais, né? Principalmente os pais antigos, o pessoal antigo que teve aquela vida sofrida, né? Aquela vida que eu até brinco quando eu tô pregando em congresso de jovem. Aquele pai que foi pra escola com um saco de pão. A gente, como igreja, a gente precisa começar a entender. E eu falo muito isso. O ministério não é microfone na mão, porque o nosso propósito, como o pastor Samuel falou, como o pastor falou, a gente vai servir. Sim. E o pastor falou algo que eu ia até na hora interromper, que eu lembrei, ele falou que tem na Bíblia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, né? Passais para a glória de Deus. Então, o seu propósito de vida é qualquer coisa. Que se você é um empresário, se você é um concursado, se você é um dentista, eu não sei, você talvez não vai estar com o microfone na mão, mas ali na sua área de trabalho você precisa servir as pessoas e entender que é ali a sua missão, ali é o seu propósito, né? Sim. A gente vive hoje um mundo muito mediatista, tem que acontecer agora, né? Sim, e com Deus não é assim, sempre Deus ele dá a promessa e você tem um percurso a percorrer para você viver aquilo que Deus ele vem te chamando. Exemplo, eu por muito tempo, mais de 10 anos, eu toquei bateria na minha igreja, mas desde novo eu escuto Deus falar que ia me usar através da palavra, que ia me levar em alguns lugares. Então eu entendia que aquilo que eu estava fazendo na minha igreja era o seu propósito. O meu propósito ali agora, uma fase que Deus estava me preparando, me moldando para me chegar. Como exemplo, eu falo da vida de José. Sim. José recebeu um sonho e foi, como é que se fala, atraído pelos seus próprios irmãos. E a circunstância foi levando José para cada situação que era uma fase que ele estava vivendo. Quando ele chega na casa de Potifar, ele chega como escravo. Mas ele dominava aquela casa ali a ponto de ele tomar de conta de tudo. E quando ele vai preso, carcereiro, ele também governou ali. Sabe qual é o nosso maior problema hoje? Nós queremos já viver aquilo que Deus nos chamou sem estar pronto, sem passar por as fases. Os resultados sem processos, né? Os resultados sem processo. Ou seja, antes de ele governar o Egito, ele governou a casa de Potifar, ele governou a prisão. Então era Deus preparando ele
para viver aquele propósito. Então eu acho que é muito importante a nossa juventude, principalmente, entender isso. A fase que está vivendo hoje e saber se ela está apontando para aquilo que Deus tem falado. Sim. Entendeu? Porque sempre quando você recebe uma promessa, ela é muito maior do que a sua capacidade de hoje. É verdade. Então você olha para a tua circunstância, você olha para o ambiente que você está inserido hoje, você olha para você e fala: não, isso não é para mim. Eu acho que eu não vou conseguir isso que Deus está falando. Ou seja, você sente que você precisa de um preparo. E cada estação vai te moldar para aquilo que Deus está te aprontando, que é o seu propósito. E nós vamos limitando o poder de Deus. Né? Exatamente. Muitas vezes a gente acaba limitando o poder de Deus no sentido de que Deus deu uma palavra. Existe uma palavra sobre as nossas vidas, mas é como você bem diz, pastor. Nós somos imediatistas. Isso. E nós queremos que a palavra, a promessa de Deus aconteça naquele momento. E muitas pessoas associam que o agir de Deus em um determinado ministério é, por exemplo, bombar como um cantor. Exatamente. É bombar como pastor. Ser reconhecido. As pessoas remetem a isso. Deus está usando fulano, porque fulano explodiu. Né? Acho que é muito importante nessa linha, porque existe uma linha muito fina, né? Porque quando Deus aponta algo, como nós estamos falando aqui, talvez para as outras pessoas é muita loucura, entendeu? E eu e a Daiane, a gente tem vivido isso, né? O que Deus manda fazer não importa. Essas pessoas olham para você e falam assim: cara, mas é um sonhador, como foi José, né? Se Deus mandou, a gente vai lá e faz. Porque a gente tem certeza que vai acontecer. Então a gente precisa o quê? Tá pronto. Inclusive ontem a Daiane falou algo a respeito disso, né, meu amor? Se Deus prometeu que vai te dar um carro, então corre, vai lá tirar sua carteira. Porque às vezes você não tá apto para viver o teu propósito porque você não se preparou. É verdade. Aí você fica se perguntando: mas eu não nasci para fazer isso, Deus falou que eu iria fazer isso, mas eu não estou fazendo, porque talvez você ainda não está pronto e apto para fazer aquilo que Deus te chamou. Mas eu quero trazer outra situação aqui em relação ao sentido da vida. Sim. Sobre a questão de dons e talentos, né? O pastor Samuel até chegou a falar sobre a questão quando ele tocava a bateria, ele tinha aquilo como propósito e tal. Tem muitas pessoas que de fato estão dentro da igreja e tem esse entendimento de que, meu dom e talento, mas eu não tenho, acaba atrelando, né, o propósito ao dom, ao talento que executa, e muitas vezes também acaba confundindo o que é dom, o que é talento. Então vamos falar um pouco sobre isso para poder trazer a luz, né, para o pessoal, o que é talento, o que é dom, se a pessoa está ou não de fato exercendo algo, né, na igreja e tal. Igual o pastor, vou até trazer um testemunho próprio meu que me ajudou muito nesse processo com Deus. Eu sempre fui do ministério de louvor da igreja. Então eu tinha aquilo como que o meu propósito de vida, né? Até que chegou um determinado momento da minha vida, já adulto, que eu estava liderando o ministério de louvor. Aí o que aconteceu? Eu fui para um congresso do Espírito Santo na Lagoinha BH, e eu estava lá, e o Espírito Santo tomou uma pessoa que nunca me viu na vida, chegou e falou o seguinte para mim: meu irmão, não te conheço, mas eu queria falar uma coisa para você. O Senhor tá mandando você entregar. Aí eu fiquei eu fiquei naquela, né? Aí ele virou para mim e falou assim: você é líder de louvor, certo? Aí eu: sou. Aí você também é líder do culto fé, né? Algo muito específico. Aí eu: sou. Aí foi afunilando, né? Aí ele falou bem assim: o Senhor tá mandando você entregar. Na hora eu entendi, porque o Espírito Santo já havia falado comigo sobre isso, sobre as entregas. E por quê? Agora eu quero falar para vocês o motivo pelo qual o Senhor estava me pedindo isso. Eu estava tornando, olha só quão sério é isso, a liderança do louvor, o dom, né, o talento de cantar e tudo, eu estava tornando aquilo como um ídolo na minha vida. Olha só. E estava atrapalhando a minha intimidade com Deus. E o que o Senhor falou para mim? Volta pro secreto. Foi forte, porque aí você pensa na minha cabeça, a vida toda, gente, eu comecei a cantar, pastor Gladys, com 8 anos de idade. Então, assim, a minha vida toda, o meu propósito é esse. Só que eu não entendia que o Senhor, ele não te chamou, agora eu vou falar até para você que está nos acompanhando, o Senhor não te chamou apenas para estar cantando e pregando no altar, já foi até falado sobre isso, mas tem algo mais profundo.
Deus tem mais pra tua vida. É algo mais além. Então eu queria que vocês também, a partir desse testemunho também, sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses dons e talentos. Vai lá, pastor. Poxa, que legal, né? Eu cresci na igreja, eu entrei na igreja atraído também pela música, né? E eu só tocava, eu gostava de tocar, não gostava de cantar, né? Eu só tocava. Mas é como naquele dia, né? O que cantava não foi, abre-se a cortina e joga lá quem tiver. E aí, né, eu naquele dia eu ministrei um louvor ali ainda nos adolescentes, mas eu busquei também a técnica, apurar, né, o talento, né, e fui fazer aula de canto, enfim, gravei CD, DVD, a época do CD ainda, DVD com Mel, né, gravei depois as minhas canções. Quero alegrar. Isso, aí com o Ministério Mel, né? Quero alegrar teu coração. Essa música é sua? É nossa, né? Meu do Deus. Ministério Mel. Eu amo essa música, eu cantei demais. Gravamos muitas canções ali, né? Algumas minhas, outras. Essa mesma é da autoria da Antônia Ferraz, né? Depois gravei com a Som Livre, né? Aí já nesse tempo, já mais da mídia mesmo, né? E exercer esse dom, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu ainda na minha idade também, quando muito jovem como você, a gente se apega muito a essa questão da vaidade, não é? E eu estava num lugar semelhante a isso que você falou, num lugar onde estava um gringo pregando, americano, né? E eu vi que ele estava naquele mover e tudo, né? Ele orando pelas pessoas e tal, e eu estava ali assim, meu Deus, que ele fale comigo, porque tudo que ele falava para os outros era bom. Eu falei, opa, agora é minha vez, né? Agora é minha vez. Seria honrado, fala Deus, né? Aí quando chegou na minha vez, ele colocou a mão na minha cabeça, assim, ele foi falando em inglês, o outro foi traduzindo. Ele falou assim, olha, Deus vai te usar muito quando você largar a vaidade. Meu Deus. E aí eu fiquei irado naquela hora ali, meu irmão. E tudo, né? E pro outro ali só saiu entregando. Mas depois eu falei assim, ali no altar mesmo, quando eu me coloquei de joelho, eu falei assim, Deus, é verdade. É verdade. Me perdoa, Senhor, pela vaidade que está no meu coração. Porque aquilo que Deus nos dá, o dom gratuito que recebemos, é para que ele seja administrado. Isso para o reino de Deus. Quer cantar, né? Quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, um bom empresário, né? Aquilo que você faz, faça para a glória de Deus. E aí a gente cai naquelas vezes, como lembrando aqui a pastora disse no início, naquela armadilha da igreja, né? Que só se predispõe quem quer fazer quem tem talento para fazer alguma coisa. Pois é, mas quem tem talento para fazer outras coisas, que não seja o altar, né? Eu me lembro de Martinho Lutero, né? Um cara que se converteu na igreja dele e disse assim, olha, eu me converti, eu entreguei minha vida para Cristo, quero viver para Cristo, o que eu faço? Aí Lutero olha para ele assim, e o que você faz quando não está aqui? Eu faço sapato, eu sou sapateiro. Então volte e faça o seu melhor sapato, né? Porque tudo o que fazemos deve então ser visto e notado, como Paulo sempre vai falar, a glória de Deus em nossas vidas, em tudo que nós fazemos. Porque na verdade a vida acontece fora da igreja. Verdade. O culto continua, né? O culto não para, a gente não sai. O culto acaba, mas a gente não sai da presença de Deus, né? Então os nossos talentos, eles devem ser derramados aonde quer que nós estivermos, né? Então a gente tá aqui falando, pô, mas tem um cara ali que tá filmando, tem outro ali que tá na técnica, coisa que eu não sei fazer, e tá contribuindo tanto quanto a gente que tá aqui falando nesse microfone, para que esse episódio hoje aconteça, né? Então todo dom perfeito, tudo vem de Deus e deve voltar para Ele, né? É verdade. Inclusive eu postei agora, quando eu tava chegando aqui, um vídeo no Rio sobre isso, porque a gente, como pregador, a gente prega e aí o apelo acaba sobrando pra nós. Aí vem aquela alma aceitando a Jesus, aí, né, o pregador lá. E aí eu acabei de soltar, eu falei bem assim, todo mundo naquele dia
tem como a gente brinca, né? A pedrinha na coroa lá no céu dessa pessoa. Porque, como o pastor falou, aqui tem gente filmando, aqui tem gente que limpou aqui tem... É toda... E tudo colabora. Né? O irmão que abriu a porta da igreja, o irmão que lavou o banheiro. Exatamente. Uma coisa, então, assim, na verdade, é tudo que agloba. E a gente fica focado muito naquilo ali. E aí acaba que, sabe o que eu vejo? Principalmente as pessoas fazendo um pouco de desleixo aquilo que não tá ali em cima do altar. A gente fica naquela cobrança porque ninguém vai me ver, ninguém vai me olhar. Porque a gente dá tanto ênfase ao pregador e ao cantor da noite, ao dirigente do culto, ao pastor que vai estar ali na frente. Os levitas sobem até levitando. Já vai, né? Já vai levitando. Igual os fantasmas. E aí a gente não dá ênfase nessas outras questões, que é as pessoas que estão ali nos bastidores, são as pessoas que o irmão que ali. ligou o disjuntor, né? Eu fico falando bem assim, gente, se o irmão não tivesse limpado o chão, a gente já tá aqui numa sujeira. Então a gente precisa valorizar e entender que tudo isso colabora, né? Quer comais, quer bebais. Eu acho que podia ser até esse o versículo-chave. É verdade. Eu acho assim que existe também uma grande dificuldade quando se trata assim, né, de dom e de talento, né? Porque quando você domina aquilo ali que você pega, igual você se dedicou à sua liderança com o seu testemunho que você falou, quando você domina aquilo ali, você passa a acreditar que aquilo ali faz parte do teu propósito. Sim. E às vezes você se cega, você não enxerga além daquilo ali. Né? E é bastante difícil, porque falando assim parece ser fácil, né? Você, não, mas eu tô na liderança, eu vou entregar. Mas quando você cria uma história... Foi um parto, chorei horrores. Quando você cria uma história que você tá ali se dedicando, cara, eu toquei bateria há 10 anos. Então, assim, eu não me via fora daquele mundo. Entendeu? Mesmo ouvindo Deus falar que tinha grandes coisas. Mas eu acho, assim, que o grande choque de realidade pra mim, do que Deus estava me chamando para viver um propósito e não apenas um talento, um dom, que é muito importante, sim, ter os dons e talento. Ele acrescenta bastante, mas viver o propósito em si foi quando eu tive que abrir mão de uma liderança que estava bombando, como a sua, né? Só que a sua foi no louvor. Foi louvor. E eu liderava uma juventude de quase 100 jovens, assim. Sim. E a igreja crescendo. E quando Deus me chamou, falou assim, seu tempo aqui acabou. E geralmente nunca é quando você tá pronto. Sempre quando Deus ele vai te colocar de novo nos trilhos para você avançar em rumo ao teu propósito, é sempre algo assim surpreendente, né? Você tá ali vivendo e você acha que você tá no ápice, aí Deus fala assim, não, peraí, vou te tirar dessa zona de conforto aqui e vou te colocar de novo num trilho aqui que vai te fazer amadurecer mais ainda. Por que? O senhor tava tão bom. Meu Deus, aí vem um sofrimento, aí é onde a pessoa não consegue entender e fica se perguntando, mas por que, pastor? E vai fazendo muitas perguntas que talvez no momento ali você não tem resposta. Porque você não consegue enxergar assim o que Deus está preparando ali logo um pouco mais na frente. E eu me perguntava, mas por que eu tenho que entregar essa liderança? E aí depois vai fazendo sentido, né? Deus me chamou para o pastoreio, eu fui ungido a pastor e eu fui entendendo que a minha escola ali de líder de jovens era apenas uma fase, né? Um talento que Deus estava aperfeiçoando para um novo propósito. Isso é muito poderoso. Você, nessa sua fala, eu lembro da parábola dos talentos, né? Que ele entrega 5, 2 e 1. Ele entrega para todos. Então, dentro dessa perspectiva, todos têm talento. Sim. Todos. Uns que têm 5, outros têm 2, outros têm 1. Mas todos receberam talento. E eles receberam ali, né, uma missão de prosperar o que receberam. Sim. Como você disse, né? Pô, mas para que eu vou fazer isso? Mas ele mandou prosperar o que você está fazendo. Porque ele vai voltar. Né? Então, o que tinha 5 prosperou para 10, o que tinha 2 prosperou e o que tinha 1 enterrou. Né? Então, todos nós temos a condição e a possibilidade em Deus, né, de caminharmos dentro de um propósito daquilo que Ele nos deu. Daquilo que você foi chamado. Agora, coisa terrível é você viver uma vida dentro de um teatro, atuando em algo que Deus não quer você ali. E a gente vê muito isso na igreja. Porque alguém está fazendo. Porque alguém está fazendo, porque aquilo ali está dando uma projeção, né? E a gente está no lugar errado, na hora errada, e Deus está vendo aquilo ali, né? E esperando que o que Ele nos confiou de fato
a gente prospere aquilo, faça prosperar, né? E eu achei interessante, você falou assim, né? Poxa Deus, mas como é que vai ser? E ainda bem que a gente não sabe, né? Como é que vai ser, né? Exato. Porque senão o nosso coração... põe a mão, o coração... Né? A ansiedade nos toma e nos sequestra do presente ali, né? Então, eu achei muito preciso a fala do pastor também nesse sentido, né? Porque se ele nos chamou, ele nos confiou. E se ele nos confiou, é porque existe um propósito. Né? Deus não está aqui querendo fazer trazer qualquer tipo de evidência a alguém que isso não seja dentro de uma dimensão de glória de Deus. Sim. Você vai ver que tudo que Jesus fez, ele falou assim, ó, e isto é semelhante ao reino dos céus. É verdade. Porque tem um propósito. Tem um propósito. O que fazemos, o que somos, o que pensamos, para ele vivemos. E nele tem um sentido. Qual o sentido? Porque você fala assim, a palavra sentido. Sentido. Se a gente está no trânsito, aí a gente busca um sentido, que são as placas. Mas hoje em dia tá todo mundo no Waze, né? Ninguém mais olha a placa, né? Olha a multa. Mas tá lá, né? Então, vamos pensar que sentido é direção. Pois é, qual o sentido? Jesus, foi o que ele disse para Nicodemos. Eu enviei meu filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o sentido. Para quê? Para a eternidade. Sim. Porque tudo que Jesus fez aqui foi dizer sobre esse sentido. Sim. Não é? Sim. E o propósito. Aí ele fala assim, bem-aventurado. Bem-aventurado, Macários. Bem-aventurados que consolam, os que têm fome de Deus, os que têm fome e sede de justiça. E bem-aventurado. Aí ele vai... Por que ele vai dizendo tudo isso? Porque deles é o reino dos céus. Uau. E a gente está querendo viver um sentido da vida que o propósito do qual tudo se encontra e converge nesse mundo. E nesse mundo é lugar da gente ser odiado e perseguido. Isso é verdade. Porque a gente ama o reino e a gente fala das coisas celestiais. Verdade. Uma coisa que o senhor trouxe aí é nítido. Eu até costumo dizer com o pessoal do grupo de comunhão que eu tenho, sobre o ministério didático de Jesus. Eu vejo, didático, porque Jesus nos ensina em todo o processo de vida dele na Terra. Jesus estava nos ensinando uma coisa. E uma das coisas que foi muito forte, assim, Deus falou muito comigo, foi sobre Mateus capítulo 4, quando o próprio Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto. Gente, o próprio Espírito é processo. Processo, que o pastor Samuel falou. Como vai ser? Se o próprio Jesus passou por um processo, foi conduzido por processo. Gente, nós, comedor de feijão, piqui, um bom goiano, pedra rachada. Opa, piqui, eu tô presente. Eu disse, não, piqui não, por favor. Piqui, não. Aí sabe o que acontece? Muitos de nós, agora receba aí, vaso, de profeta aí pra vocês. Muitos de nós, quando nós estamos passando por determinados desertos, a gente começa a lutar com Deus, começa a questionar Deus. Por que eu? Por que fulano não? Eu estou aqui servindo. A gente começa a condicionar a obra de Deus àquilo que nós oferecemos. A partir das realizações do outro, né? Isso mesmo. Também. É muito, sabe? Porque o que acontece, quando fala sobre a questão da didática de Jesus... eu paro pra pensar, não sei se eu sou o único doido nessas coisas, mas às vezes eu viajo, tá? Então me puxa pra terra se eu estiver voando demais. Eu fico pensando, qual era o sentido e propósito de Jesus? Jesus, ele desceu à terra, o verbo encarnado pisou nesse mundo porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Cruz. O propósito de Jesus na terra era a cruz. Por quê? A cruz geraria salvação. Salvação a quem? A nós. Então, quando nós começamos a ver... Não era um trono, né? Não era um trono. Justamente, não era o trono. Era a cruz. Aí todo cristão fica... mas tem até a famosa frase, vocês vão se lembrar, porque muita gente fala, né? Cristão, ser crente é difícil. Meu irmão, para ser cristão mesmo, não é fácil mesmo não, porque é um caminho de cruz. Você tá falando isso aí ontem. Pensa que vai ser sabor de mel o tempo inteiro, né? E vou te falar, sabor de mel, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam vivendo um ciclo por conta disso. Porque a pessoa ela tá perto de
de alcançar um novo nível rumo ao seu propósito, aí vem uma aprovação. Aí Deus não poupou o seu próprio filho. Ele teve que passar pelo processo. Aí a pessoa pega, tá quase alcançando ali a nova fase. Aí, não, vou desistir. Tô desanimado, não quero ir pra igreja. Então, assim, lá em casa, eu e a minha esposa, a gente temos o hábito de entender que quando as coisas começam a apertar... porque tá perto, né? Amor, Deus tá querendo nos elevar de nível. São evidências, né? É verdade. Vamos aprofundar. Aí não, busca com mais profundidade, mais intensidade. E vamos pra cima, porque a gente sabe que Deus tá querendo nos levar para um novo nível. Sim. Então precisamos nos dedicar mais. Mas não, hoje acontece muito, principalmente com a juventude. Eu falo da juventude porque como eu acompanho muito, prego para jovem, tenho um projeto de jovem. A juventude hoje, ela vive um ciclo. A pessoa, ela tá bem, ela tá indo ali, tá indo com tudo. Aí quando chega na hora da aprovação, que é para ele passar para um novo nível, ela desiste. Aí volta tudo de novo, vai lá embaixo, aí recomeça. É a ideia do videogame, né? Sempre, final de cada fase tem um chefão, né? Sabe como eu associo isso, pastor Samuel, ainda no texto de Mateus capítulo 4? As propostas que o diabo fez a Jesus. E olha, o diabo é tão astuto, e agora eu vou falar pra você aí também. Eu gosto de falar pros irmãos. Eu não sei porquê, mas hoje eu tô de profeta. Eu acho que eu tô no meio de profetas aqui. Eu acho que eu tô no meio de profetas, eu tô sentindo de falar. Eu quero falar pra você, meu irmão. Existem propostas grandes que não é de Deus. O diabo fez isso com Jesus. Ele estava o tempo todo trazendo propostas para Jesus, para tirar Jesus do propósito. E, inclusive, lançou Salmo capítulo 91, versículo 18. Se és o filho de Deus, lança-te para baixo. O diabo não brinca de ser diabo. E outra, né? Ele, ao fim de 40 dias, o que você sente? Fome. E o diabo veio com o quê? Com um Corvette, com uma Ferrari? E ele poderia vir. Ele veio com o quê? Com pão. No começo, mas por que ele veio no final? É porque precisa ter ali, você passar para a próxima fase. Justamente. Então, ele esperou concluir todo o processo de Jesus no deserto para ele vir fazer a tentação no final. Que é onde você pensa que você está mais vulnerável. Sim, agora, será que também isso não tem a ver muito com que a gente tem visto há anos, né, na igreja no Brasil, né, sobre essa questão dessa teologia viciada, né, do se dar bem, né, onde a igreja treina as pessoas para se darem bem na vida. Triunfalista? Do triunfalista, do testemunho. Vamos dar oportunidade para o irmão. Aí o irmão que vai lá dar oportunidade sempre tem a ver com dinheiro. A casa que ele comprou, o carro que ele comprou, né? Que ele estava triste, Deus trocou o carro dele e agora é só vitória. Pô, mas o outro lá paga aluguel. Ou o outro lá nem carro tem. E às vezes, e a igreja, e isso para a luz da igreja, aos olhos da igreja, isso não é um propósito de vida para um cristão. Ontem eu brinquei com a minha esposa, eu tenho um Uno, né? E se você quiser doar um carro, viu, irmão? Eu tenho um Unozinho para a glória de Deus. Vocês também? Também. O nosso é um Clio. Quem quiser doar 2. Então, irmão, é prova mesmo. Então é porque tá chegando. Tá chegando. Eu tava ali, moço, eu tava no Uno com a minha esposa. Meu irmão, passou um carro do meu lado. Um Corvette, aquela coisa mais linda. Eu falei, oh Deus, eu aqui nessa prova. Honra teu servo. E minha esposa só me olhando assim, me fulminando, né? Eu aqui nessa jossa. E eu falando brincando, né? Mas aí a gente brinca com isso porque é trágico, a verdade. É verdade. Porque assim, vitória ao nosso tempo tem a ver com muito com aquilo que a gente tem. É verdade. E aí tem muita gente frustrada no nosso meio, até mesmo no seu propósito de vida, porque possivelmente enxerga as dificuldades que tem, não é com louvor. Porque a gente tem que aprender a adorar a Deus mesmo sem razões aos nossos olhos. Verdade. A gente pensa em Abacuque, então, né? Ainda que a figueira, tudo que Abacuque está falando está diante dos olhos dele. Cadê as vacas nos currais? Cadê os animais? Cadê? Mas contudo me alegrarei, né? E exultarei no Deus da minha salvação. Agora, por que tem muita gente frustrada? Exatamente por isso. Porque não estão entendendo o seu propósito de vida aqui. Que ainda a vida simples que a gente tenha, que ainda que dificuldade que a gente enfrenta, nós temos algo que o mundo não dá. A alegria que vem de Deus. E ela é eterna. Então tem muita gente frustrada pela simplicidade da vida de Jesus. Tem muita gente frustrada pela simplicidade que o reino de Deus é. Ah, mas é só isso? Pois é só isso mesmo.
Arrependa-se dos seus pecados, né? Arrependa de quem você é. Entrega a sua vida, confia nele e deixa o mais ele fazer. Então, eu vejo uma grande problemática no nosso tempo hoje, não sei se vocês concordam, dentro da nossa teologia viciada na igreja no geral, esse contexto errado de uma teologia totalmente gananciosa. Sim. Porque o evangelho tem que nos levar aos pés de Jesus. Eu fico pensando se Jesus tivesse usado pelo menos um anel de ouro. Meu Deus. Imagina, a pessoa se Jesus tivesse usado um anel de ouro. Eu vou fazer igual ele que agora. Eu vou olhar pra lá e vou profetizar. Profetiza, Pause. Vou falar pra você que a tua maior felicidade, ela não tá nos teus bens materiais, não tá no teu casamento, ela não tá no seu carro, não tá no teu trabalho. Tá no seu propósito de vida. Isso. Perfeito. Porque aí o seu propósito de vida, você vai olhar para demais coisas e tudo vai fazer sentido. Perfeito. Porque eu não tô com carro, porque eu não tô casado hoje, porque uma das maiores frustrações, né? Da nossa juventude mas todo mundo casou e eu não. A sua felicidade não tá no seu futuro casamento, ele tá no seu propósito. Isso. E no seu presente, né? E no seu presente. Porque a gente perde o sentido da nossa vida também existencial por coisas que não aconteceram e por coisas que já passaram lá atrás. E aí você perde o seu presente, que é um dia real, por conta de coisas que vivendo no passado, né? Estão no passado e outras que nem aconteceram ainda, né? Então, assim, a gente precisa de fato, sabe, ter a nossa vida condicionada por essa verdade, que é o Espírito Santo dentro de nós, que nos faz, né, caminhar dentro dessa vida, dentro de uma perspectiva que é de fé. O justo viverá pela fé. Cara, nem todos nós vamos realizar os nossos sonhos. Nem todos nós vamos ter o carro do ano. A gente não vai ter a mansão. Mas o que nós vamos ter, meu irmão, é a eternidade nos esperando. Já temos a eternidade que está nos esperando. E a alegria em Cristo é essa, que não se compra numa terapia, não se compra... Eu também sou psicólogo, mas não se compra num consultório, não se compra num amor. Então... A gente, no nosso tempo hoje, nós precisamos mais trazer essas verdades, as quais serviu para servir aqueles que sofriam. Sim. No tempo da igreja primitiva e na igreja perseguida. Jean-Paul Sartre, que é o existencialista hoje, ele diz assim, olha, que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Então isso é o reflexo do mundo hoje, que tudo converge em mim. Então é uma geração dodói, é uma geração mimada, é uma geração que quer tudo para ontem. Pois é, como a gente estava conversando no off aqui, né? Até o pastor falou no início mesmo, né? Pois é, aí tá entre a frustração, né? E a realização. É vivendo no passado, muitos em depressão por coisas que já passou, ansiosos por coisas que vão acontecer e perdendo o seu presente. E já tem a palavra, né? É um presente. A vida é um presente. Verdade. Agora, se o sentido da vida for abrir mão do sentido da sua vida para viver o propósito de Deus, será que a gente está preparado para isso? Né? Uma dessas questões eu falo, justamente o que o pastor falou, há tempos, há anos, eu parei de falar que eu queria viver a vontade de Deus. Porque se a gente chegar agora em qualquer outro lugar, em outra religião, em qualquer outro, e perguntar assim, você quer viver a vontade de Deus? Essa pessoa ela vai dizer, quero. Porque todo mundo quer viver a vontade de Deus. Sim. E eu comecei a orar e eu comecei a falar isso pros jovens. Eu falei assim, vocês vão fazer uma oração diferente. Porque viver a vontade de Deus, todo mundo quer viver. Agora a gente precisa orar pedindo pra amar a vontade de Deus. Porque não adianta só viver. Porque tem gente que tá vivendo a vontade de Deus e tá reclamando. É verdade. Eu não queria estar na igreja no domingo à noite. Mas eu estou vivendo a vontade de Deus. Deus não quer, por exemplo, Deus quer que você seja um cantor. Tá, eu tô cantando aqui pra glória de Deus, mas eu não queria viver. Então não adianta você só viver e não amar. Então eu comecei a mudar há anos. Verdade. Eu comecei a mudar antes. Senhor, eu quero amar a sua vontade. Porque aí o dia que eu tiver na minha igreja e tá tendo todo mundo lá na festa, eu vou estar feliz porque eu estou amando a vontade do Senhor. Então, assim, é igual eu falo às pessoas, você não vai no cinema no final de semana? Porque a nossa vida, né, pastor? Eu falo que final de semana de pastor é segunda-feira. É terça-feira. Fechou. Então, assim, é ótimo, porque restaurante é mais barato, restaurante tá vazio. Cinema é mais barato. Vai em Caldas Novas segunda-feira. Não é tem só ninguém. sua.
Só tem pastor. Só tem, você pode dar a paz do Senhor, lá que você faz um culto. Então, assim, aí eu falo, a gente faz, a gente ama, a gente gosta, só que a gente tá seguindo, amando a vontade do Senhor, que é não viver tudo isso que vocês vivem no final de semana. Pois é, mas aí, pastora Daiane, essa questão, né, de, a pessoa tá reclamando, às vezes muitos falam que é o fardo, né, tudo é eu na igreja, sou o crente bombril, faço tudo acontecer e tal, mas aí eu pergunto, será que é a vontade de Deus? Tem essa questão, porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, suando para poder mostrar para a liderança, pro pastor, que ele tá lá. Me perguntaram assim, né? Entendi. Me perguntaram assim, pastor, tem anos, venho orando, eu oro, jejum, coloco diante de Deus e não acontece, pastor. Eu tô na igreja e não acontece. Eu tenho buscado e não acontece. E aí eu tô revoltado, pastor, sabe? E eu falei assim, olha, filho, eu acredito que Deus, ele tem promessa assim para nós, né? Sim. E ele cumpre os seus propósitos em nossas vidas, é verdade. Desde quando a gente entende esse propósito e vive para ele com amor, como disse a pastora aqui. Porque coisa de crente é ir para a igreja, coisa de crente é ir para a Santa Ceia, coisa de crente é ler a Bíblia, coisa de crente é estudar a Bíblia, coisa de crente é visitar os órfãos necessitados, né? Agora, irmão, se essas coisas não estão acontecendo na sua vida, e é porque talvez você está desalinhado. Já viu um carro desalinhado? Sim. Como é que é? E outra, quando Deus prometeu para você, que eu não tenho dúvida, ele prometeu para aquele que estava orando, aquele que estava frequentando a igreja, aquele que estava buscando, aquele que estava jejuando. Forte. Agora, se passou 10 anos e você está reclamando, 10 anos reclamando pelo que você ouviu de Deus e parou, irmão. Parou, por causa de uma promessa. Volta pro eixo, né? Volta pro eixo. E aí Jesus sempre fala isso, né? Volta pro início. E é difícil, né? Porque, tipo assim, eu tiro como exemplo aqui a vida da minha esposa, né? A Daiane. Passou por um luto recente, você até sabe, né? A Daiane perdeu pai, mãe, em questão de 2 anos. E foi muito difícil, assim. Só Deus sabe. E o que a gente passou, eu vendo ela no processo, no sofrimento. Ela ainda tá no processo do luto. Só que tem algo que ficou na minha cabeça que resume bastante em fazer por amor o que nós estamos querendo transmitir para você que tá em casa. O dia que ela perdeu o pai dela, na mesma noite ela tinha uma agenda. Ela poderia ter desmarcado essa agenda. E ela subiu lá, pregou como se nada tivesse acontecido. Eu peguei o microfone no final, chamei a igreja, pedi pra igreja estender a mão. E aí foi quando eu falei pra igreja que ela tinha perdido o pai naquele dia. Deus. Aí ficou todo mundo assim, abismado. E aí eu entendo que o propósito de Deus pra nossa vida é maior do que tudo que nós estamos vivendo. Então assim, pra você que tá em casa, às vezes você pergunta... igual o irmão fica perguntando, mas por que nada acontece na minha vida? Porque você precisa ter essa realidade que muitos não têm. Que viver o propósito de Deus não é só alegria, que não é só felicidade. É isso, é a busca, é a entrega, é abrir mão das suas vontades, é abrir mão daquilo que você acha que é bom pra você. Igual ela poderia ter ficado em casa. Eu tenho certeza que se ela tivesse mandado uma mensagem pro pastor e falado, hoje eu não vou poder entender normalmente. Sim, com certeza ele ia entender. Mas ela colocou a sua dor no bolso, subiu lá em cima e foi fazer aquilo que Deus chamou ela. Tiago fala, bem-aventurado é o que suporta a aprovação. Né? Porque receber é uma coroa, né, da vitória, enfim. E a prova de que nós somos, ele não vai vir, cara, no dia que o Pix cai, no dia que é só celebração. A prova do que nós somos e o que a gente canta, que a gente prega, que a gente ensina, é no dia mal, quando o dia mal chega. Né? Então, no dia do luto dela, ela estava lá na igreja. Né? Eu me lembro de uns dias mais difíceis da minha vida. O que a gente faz? A gente pega o violão e canta. E sai uma canção. Sai uma canção, por aquela lágrima ali. Né? Eu olhando pro espelho quando eu estava compondo Firme a Prosseguir. Aliás, Firme a Prosseguir não, eu sou teu. Eu estava internado na Anchieta. O médico disse assim, olha, se a tua perna não melhorar em 2 dias, nós vamos amputar a sua perna. Tem que amputar ela, porque o nível da infecção está subindo, está muito grande. Então nós vamos ter que amputar. E aí, rapaz, eu entrei numa crise dentro de mim. E aí a gente já vai se visualizando já o mal, né? Meu Deus, como é que eu vou ficar sem perna? Eu já ficava visualizando como é que ia ser minha vida. Aí eu parei por um momento ali,
tava com o violão ali no internado mesmo, bem baixinho. E eu falei assim: vem o que vier, Senhor, eu sou teu. Uau. Vem o que vier, Senhor, eu sou teu. E aí não foi a música? Venha o que vier, não te deixarei, não me esquecerei. E veio o refrão: eu sou o teu e tu és meu, não vou te deixar. Ó, venha o que vier. Eu conheço essa música. Tá vendo? Cara, Deus coloca o louvor na boca da gente, cara. Porque você suportou o processo. Sim. Porque o prazer de Deus não é no desertor, é de quem tá de pé, meu irmão. É de quem suporta. Você vê algo interessante. Inclusive a pastora Daniela ministra sobre isso. O ouro, ele é forjado através do fogo. Sim. E o carvão também. Os dois, cada um tem seu valor. Na hora, talvez você pese pelo ouro, você olha porque o ouro ele é mais valioso aos seus olhos, mas você não faz um bom churrasco se você não tiver um carvão. O problema nosso hoje é o quê? É que nós estamos no meio da prova e tem alguém vivendo, alguém tá pregando e eu tô na prova e o meu chamado é estar na portaria da igreja. E aí você tá desqualificando aquilo que você tá gerando o seu propósito. Sim. Entendeu? Se Deus te chamou para fazer uma recepção perfeita, passa pelaquela provação sabendo que você vai estar ali e Deus está te formando para aquilo ali. É isso entendeu? mesmo. E se você foi chamado para estar no altar ou sequer aonde que Deus te colocar, você tem que entender que aquele fogo que está te formando é por um propósito. O seu propósito de vida. E o seu propósito de vida é diferente do meu, é diferente do da pastora, é diferente do pastor. Entendeu? Isso é importante, pastor Samuel. Desculpa. Concluiu? Não, desculpa. Pode falar. Não, é porque isso que você tá falando é perfeito. E uma coisa que é muito séria é que muitas pessoas acabam olhando pro propósito, aquilo que o irmão, né? O ouro, né? Que o irmão está fazendo, muitas vezes até mesmo devido a as redes sociais, né? O Instagram, as pessoas olham e ficam número de curtidas, invejando muitas vezes. Por que a pastora Daiane tá pregando, cheia de agenda e tudo? E fica olhando o ouro, né? Aquilo que Deus colocou na vida da pastora Daiane e está esquecendo daquilo que Deus colocou nela. Então, você precisa ter um entendimento de uma coisa: todos nós fomos criados por Deus. Gênesis, quando eu gosto muito de estudar Gênesis, que eu até brinco também com os meus amigos e tal, que Gênesis, ele de fato é um espelho da sociedade hoje. Por que eu falo isso? A palavra fala o seguinte, que tudo foi criado por meio do haja, da palavra. Existe uma coisa que foi criada pelas próprias mãos de Deus: o ser humano, nós. Ou seja, as digitais, a essência, o dom criativo de Deus está em nós. E muitas vezes o irmão, né, pela inveja, que o diabo, que é o pai da inveja, faz com que ele esqueça o presente, o ouro que Deus lhe entregou, para ficar cobiçando o ouro do irmão, o dom, o talento, o dom que Deus colocou na vida do irmão. Meu irmão, valoriza aquilo que Deus colocou na tua vida e faça a obra. Viva por propósito. Não entra. Todos nós vamos passar por dificuldade, provações, né? A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus não enganou ninguém, né? Tanto que ele disse: olha, sobre vós virá um dia difícil, mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Isso, cara. Agora tem aquele, né, que ouve isso e tem paz, mas ouve o outro que ouve, se revolta. É igual água quente. A água quente para batata amolece, mas a água quente para o ovo endurece. É verdade. Então isso é a vida e as circunstâncias. Então é como você recebe aquilo. Então tem a ver com muito daquilo que já está dentro de você. Sim. Porque a gente faz entender que tudo Deus está nos ensinando. Tudo. O cara te traiu. Teu melhor amigo. Pois é, Jesus vai te ensinar. Porque ele também foi traído. Não é para você se revoltar. Não é para você dar na face do outro. Meu Deus. Não é? Porque tudo isso é para provar que nós nos parecemos com Jesus. E você pode ter certeza que é isso que Deus espera de nós. Que nós tenhamos o coração como o de Jesus. Você vê.
Tem uma coisa que o pessoal fica louco com a Daiane, né? Que a Daiane, ela tem muito disso. Ela pega e compartilha nas redes sociais. Leva fulano lá na tua igreja pra pregar. É uma bênção ela. Aí o povo... Mas pastora Daiane, como é que você tem coragem de fazer isso? Você não tem medo de perder a agenda? Olha pra você ver como é que Meu Deus, as pessoas estão... competição, gente. Você vê. A pessoa ela não enxerga aquilo que Deus colocou pra ela, né? Então ela fica preocupada. Mas se você compartilhar, você vai perder uma... Não é sobre isso. Não é sobre irmão, isso. Cadê a visão de reino? Exato. Né? Não é porque, por exemplo, nós isso. estamos aqui, somos de igrejas diferentes, placa denominacional diferente. Mas existe uma única igreja. Ou existe um reino, uma única igreja que é a noiva adornada que Jesus vai voltar para buscar ela. Exatamente. Né? E não tem placa. Não tem placa. Ele vai buscar a igreja dele, né? A universal. Desculpa, Pastor Samuel fala uma coisa, que se placa de igreja fosse importante, estava dentro da igreja, não fora. É mesmo, boa. É verdade. Boa. Às vezes as pessoas esquecem muito do que é a igreja, né? Que é os chamados para fora. Né? E o reino de Deus ele é propagado através de nossas vidas. E isso, eu oro para que Deus levante jovens cristãos compromissados de fato com a palavra de Deus nas 7 esferas da sociedade. Precisa ter cristãos fortificados na palavra, na política, sim, na educação, a base familiar, que a cada dia... Porque, gente, nós estamos vivendo... Aqui no Brasil ainda não é uma perseguição, né? Eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, mas eu vou falar. Já falei em outros episódios, vou falar agora também. Uma perseguição no sentido que os nossos irmãos lá no Oriente vivem. Mas a gente vive uma perseguição velada. Que perseguição é essa? A cultura dos ismos. Né? Sim. Que é o humanismo, o ateísmo, o sincretismo religioso. Verdade. E tantos outros que ficam tentando ao todo tempo acabar com o cristianismo. E muitas vezes nós vamos nos calando, né? E voltamos lá para aquela frase lá do pastor Gustavo que eu trouxe aqui. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Mas é errado ter crente envolvido com política. Não, meu irmão. Tem que ter cristão envolvido nas 7 esferas da sociedade, mas cristãos que têm o chamado, tem um propósito. Fomos chamados para sermos a luz do mundo, né? E a luz não se coloca debaixo, né? Um candeeiro não se coloca debaixo de uma mesa, né? Então, aonde nós tivemos a oportunidade de fazermos a diferença, nós temos que fazer. E isso faz parte do nosso tema que a gente está falando aqui, né? Sobre esse propósito. Então, eu conheço muita gente que já me constrangiu muito com a sua simplicidade de vida no que faz. Não foram grandes pastores e grandes pregações. Às vezes você está na cadeira do dentista, lá o cara está pregando para você. É verdade. Eu faço um tratamento lá da minha perna, e lá tem um médico. Lógico que tem médico, tem que ter mesmo, né? Tem uma equipe médica, na verdade, e um deles é crente, um deles é cristão. Ele senta do meu lado ali para perguntar: aí, como é que foi o domingo na sua igreja? E ele vai me falando de coisas que faz, e eu fico vendo o nível de sabedoria daquele homem ali, que não é pastor, não é pregador, mas dentro daquilo que ele faz, da sua profissão, ele professa a fé dele. Sabe? Ele faz a diferença. E aí, assim, a irmã que é cabeleireira, né? É o irmão do Uber, né? Sim. Rapaz, quantos Uber eu já peguei batendo papo com um cara lá, né? Trocando ideia, assim. E a gente fica feliz em ver o quanto pessoas entendendo a sua vida em Deus caminham dentro desse propósito de ser porta-voz de Deus, agentes de milagres de Deus, porque você talvez só vai ter uma chance de falar com aquela pessoa. Olha aqui, que você me falou antes em off aqui. Pô, a gente se viu em 2010. Tá vendo? Olha quantos anos, né? Nem eu parei para pensar nisso. E vão ter pessoas que a gente vai ter uma só oportunidade de falar do amor do Senhor. Verdade. Então, qual é o nosso propósito, então? Ide. Meu Deus. Isso mesmo. É isso mesmo. Que o reino seja compartilhado, né? Que a palavra de Deus, esse propósito, e isso eu não vou mentir aqui para vocês, me assustou. Quando em ver a quantidade de pessoas que falaram que, Silas, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei o porquê que eu
nasci. Não sei nem por que eu tô na igreja, meu irmão. Entende? Porque e essa pessoa tá em sofrimento, né? Sim. Ela chegar é a uma falar angústia, isso, na verdade. Né? Sim, é uma angústia porque ela vê Eu passei por isso. as pessoas dentro da igreja fazendo aquilo que Deus chamou, amém, glória a Deus, aleluia, e ela se sente inútil. Você não é inútil, meu irmão. Você não é inútil. Mas a gente precisa olhar também e ver por que essa pessoa também tá se sentindo assim. Vamos dar uma ênfase pra ele, Sim. mas talvez tá se comparando demais. A competição, né? Inclusive a menina falou aqui, e eu vou falar, a competição e a comparação adoecem as pessoas, porque tem gente que tá querendo fazer algo que não foi chamado pra fazer. E aí, vamos agora ser muito sinceros. Eita, polêmica. Modo sincero online. Você é cancelada. 3, 2, 1. Cancelada. Polêmica gospel agora aqui do Modo sincerão. Tem gente que não nasceu pra cantar, gente. Eita, De Jesus, e você não vai cantar. Cadê o salto? Fala Se a gente Deus. fala isso, aí, por exemplo, principalmente, né? Quem canta fala que não. É porque se acha demais, é porque só ela que canta, é porque não sei o que lá, não sei o que lá. Só que aí a pessoa ela tá frustrada justamente porque ela tá querendo fazer o que o irmão tá fazendo. Justamente. E aí ela tá bem assim, eu não tenho um propósito de vida, mas até tem. Mas é porque ela tá tão focada no Silas, que tá lá todo dia no culto, que tá lá na frente, que todo mundo fala pra ele que ele é abençoado, que aí ela tá frustrada porque ela tá se comparando. E aí vira essa competição, e aí tá adoecendo. E aí é uma coisa que eu falo quando eu tô pregando. Infelizmente eu estou falando isso para nós cristãos, né? Vou falar agora como o Silas diz. Aonde tem mais inveja dentro da igreja. É verdade. Porque a pessoa não foi chamada pra fazer aquilo e ela quer fazer. Aí, não acontece isso na igreja de vocês, não. A pessoa tá ali, pastor Gladys tá ali, uma benção. Mas eu vou ser a pregadora da noite. Então ele tá ali no nível bom dali que a gente tá vendo da mensagem, profetizando. E aí eu, a pregadora, vou dar glória pra ele, não. Não é, e aí a pessoa não dá glória. Aí a pessoa tá bem aqui assim, a palavra tá lá no coração dela assim, ó, martelando, como o pastor falou. Aí fica com aquela cara feia. Ela precisa atuar, né? Mexe no celular pra, tipo assim, fingir que não tá entendendo o que ele tá falando. Por quê? Porque sabe que aquilo que ele tá fazendo tá certo, tá legal. A palavra confronto. Só que aí a pessoa tem o quê? Aquela... O ego inflado, a né? invejinha, O ego entendeu? inflado. Então, na hora que ele tá ali sendo uma bênção, eu não dou glória, eu não faço, eu não nada. Por quê? Porque acaba que a gente... Deus só pode usar a mim. Só se for eu. Deus só fala quando eu pego no microfone, né? Trazendo isso pro louvor, vira um The Voice. Um ringue ali. Quem faz o melisma, gente, infelizmente acontece. E quando você fala que, infelizmente, estou falando para cristãos, é isso, dentro da igreja. Infelizmente. Acontece muito isso. Infelizmente. Porque aí a pessoa fica naquela comparação e aí acaba... eu tenho inveja do fulano, eu tenho inveja do ciclano. Aí começa, né? Olha pro ouro, né, do irmão. Justamente. Gente, mandar um abraço aí pro pessoal. Família Teles, parabéns, pastora. Ô, Glória. Xavier Gomes, eita glória. Né? Maria Etécia da Silva, bênção. Glória. Olha aí, a Lucimar dos Santos, a Paz Pastores Soares, Carol Melo, casal tão abençoado, benção demais. O pessoal tá acompanhando aí, que pessoal, legal. Já vão se inscrevendo. Todo sábado temos aqui vários temas aqui que vamos teologando. Pode ter certeza que os convites aqui, né, pros 3 pastores que estão aqui hoje, vai ter outras temáticas que eu vou convidar de novo, porque a gente tem que propagar essa mensagem, né? Verdade. E talvez você que está aí na sua casa, né, que gosta também de teologia, de falar da palavra de Deus, falar sobre Deus, você também pode vir aqui. Então siga lá o Despluga Podcast no Instagram e fala lá, Silas, eu quero ir no Teologando. Aí a gente traz você aqui também e nós vamos teologar. Amém? Amém. Gente, vamos lá. Voltado a essa questão, né, de ministérios, glória a Deus e aleluia. Jesus, como já foi falado aqui, ele foi para a cruz para trazer salvação. E uma vez eu lembro que eu cheguei a falar em um dos teologando aqui e teve uma galera que estava no chat que não gostou muito. Eu não sei se não entendeu ou algo do tipo, mas enfim. Que eu falei sobre a questão que Jesus ele não veio ser um revolucionário, mas Jesus veio trazer salvação. Sim. Né? E muitas pessoas começaram a questionar, como assim Jesus não veio trazer revolução e tudo?
quando Jesus estava ensinando ali os discípulos, né? Jesus falando o tempo todo do reino de Deus, das coisas que viria a acontecer com ele, né? Com a própria vida. E os discípulos não estavam entendendo nada, né? Tanto é que depois muitas vezes, né? Muitas vezes. Tanto é que depois que Jesus morre, o que acontece? Os 2 discípulos, os 2 bonitinhos, os 2 amostradinhos, indo a caminho de Emaús, sem esperança nenhuma. Pedrão foi pescar novamente, foi pro plano... Voltou pro projeto, né, pro plano B dele. Né, Jesus falou que eu ia, né? Jesus falou que eu iria ser o quê? Pescador de almas. E ele morre, aí ele voltou, todo mundo sem esperança, né? Aí Jesus teve que aparecer novamente ali para os discípulos para falar: olha, aconteceu o que eu falei que iria acontecer, porque não tinha como Jesus, né, marcar uma segunda morte. Não tinha como ele, né, morrer de novo. Já tinha, né, morrido. Nem os discípulos entendiam. Então, trazemos para o nosso tempo de hoje. Se nem os discípulos que andou com Jesus estavam entendendo ali, porque estavam com a identidade meio que sendo formada, o caráter sendo forjado, porque vocês vão ver que depois que Jesus ressuscita que Jesus fala que o Espírito Santo viria, a partir daquele momento eles começaram a ser chamados de apóstolos. Então teve a estação, né, de discípulo para apóstolo, ou seja, até aqui vocês foram os meus alunos, né, digamos assim. A partir de agora é com vocês, Igreja do Senhor. Veio a descida do Espírito Santo e foi um mover lindo, e a palavra chegou até os dias de hoje, e hoje estamos aqui no Teologando falando sobre essa grande obra de Jesus. Por que eu quis contextualizar tudo isso? Porque agora eu quero que vocês falem justamente sobre essa questão. Em um mundo tecnológico, inteligência artificial vindo aí com tudo, eu fico até imaginando apóstolo Paulo nos nossos tempos. Como é que seria sido cancelado, né? Com certeza teria sido cancelado. Como que vocês veem a postura de um jovem cristão envolvido em toda essa cultura, né, do entretenimento, rede social? Como que ele pode exercer esse propósito que ele tem dentro da tecnologia? Pode ir, pastor. O passar dos anos são sempre desafiadores, né? Sempre desafiadores para a igreja. Então foi no tempo da perseguição, das cruzadas, do iluminismo, e nós vivemos agora não existe nem nome para isso, então a gente chama de pós-modernidade ainda, né? Porque a gente não consegue colocar um nome mais atual que esse. Verdade. E a cada tempo, a cada momento do tempo, dos séculos, existe um mal que se empodera daquele tempo, né? Então, no tempo do iluminismo era a iluminação pelo saber, né? As filosofias, os grandes pensadores. E hoje todo mundo é filósofo, todo mundo é teólogo, todo mundo é tudo nas redes sociais, né? Então, como especialista em algo. Todo mundo é especialista em tudo no nosso tempo. Porque a tecnologia deu voz, a tecnologia deu visibilidade, né? A tecnologia, então, aproximou as pessoas. Então, existe o lado muito bom. A gente viu isso na período da pandemia. Sim. Mas também há o lado muito ruim, né? Que essa propagação de tanta coisa, de tanto conteúdo, que se você não permanecer na verdade, naquilo que é a palavra de Deus, imutável ela, nós somos seduzidos pelas coisas que ouvimos, e o que sentimos tem a ver com aquilo que o outro provoca em nós, pelo feed, pelo history, né? Como você disse, pelo sucesso do outro, que sempre do ouro que está acontecendo no outro. Então é um grande desafio hoje para essa geração permanecer nesta verdade que está aqui escrita há mais de anos. Sim. Né? Desde quando Bíblia é Bíblia, cânon formado. Mas que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, Paulo ele dizia algo muito interessante, que serve também hoje, né? É 1 Coríntios 6,12, que ele vai dizer, que tudo sucede a todos, né? Não, tudo sucede a todos é Eclesiastes, né? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que fica mais fácil aqui. Eu lembrei do livro, 1 Coríntios 6,12, deixa eu abrir aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas
e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a cada século, a cada tempo, a cada ano, há sempre algo que está aqui para dominar isso. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é exatamente essa como Paulo. É lícito? Convém? Sim. E ele vai repetir isso lá no capítulo 10, no verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas não me edificam. Em 6,12 ele fala assim, ó, te governa. Isso está possuindo a sua alma, está sequestrando o seu coração. Deus. Então, não edifica. 10:23, então, 6,12 ele diz que não. 6,12, deixa eu voltar aqui. 6,12 ele diz, não se deixe dominar. É lícito? Convém? Está te dominando? Essa é uma boa dica. Mas no 10:23, Silas, ele vai falar, edifica. Porque nós vivemos a geração do tudo convém. Bom, interessante isso aí. Tudo convém. Tudo é 24 horas. Tudo pode. Né? O lava-jato já está lento. Né? O miojo já tá. Meu Deus do céu, é verdade. Meu Deus. O miojo já tá atrasado. Gente, quantas vezes, só contando o senhor volta, quantas vezes a gente deixou de lavar o carro porque tinha uma pedra. Não, tá demorando demais. Meu Deus do céu. Então, sim, é lícito. Você está infringindo alguma lei? Convém para um cristão? Aí ele disse assim, ó, tá te dominando? Edifica. Porque são perguntas as quais são basilares para a nossa vida. Então, para você jovem, nós adultos, o que nós sempre precisamos entender é que isso está colaborando para o nosso crescimento espiritual. Porque a gente tem que afastar os nossos olhos daquilo que não edifica. A gente tem que tirar o nosso ouvido daquilo que não edifica. Provérbios capítulo 4 vai falar o seguinte, cuidado com os teus olhos, com as pálpebras dos teus olhos. Cuidado com os teus pés acelerados. Mas sobre tudo que se deve guardar. 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E para essa geração que está aí, tá tudo diante dos olhos dele. Tá tudo diante do toque. Tá tudo fácil. Eu costumo dizer que eu sou um defensor da nossa juventude, né? Porque eu vejo muito líder falando que a nossa juventude é uma juventude fast food, meio que condena a nossa juventude, né? Que a nossa juventude é uma juventude Nutella. Mas eu sempre dou esse exemplo quando eu tô pregando pra juventude. Eu falo assim, antigamente, para um homem ter acesso à pornografia, ele tinha que passar por um constrangimento. Ele tinha que ir lá na banca, comprar uma revista. E na sala... especial. E aí escondia ali. Hoje não. Hoje todos os jovens têm acesso à pornografia no seu próprio celular. Sim. Então é a sua escolha. Me convém? Me é lícito? Perfeito. É a sua escolha. Vou fazer ou não? Então eu acho que hoje a gente vive com uma juventude forte. Porque, de fato, só quem quer abrir mão daquilo que te prende vai viver um propósito. Perfeito. Então, ou seja, você tem ali na palma da mão tudo que o mundo quer que você veja, mas você escolhe não ver. Sim, porque o fato de ser mais tentado como é hoje, também é a oportunidade de mais glorificar a Deus. Exatamente. E você poder dizer mais não. Nós somos a geração que tem a condição de dizer mais não para isso, não para aquilo outro. Porque no nosso tempo as coisas eram muito limitadas. Igual você falou ali da banca de jornal. Exatamente. E na locadora tinha um lugar reservado. Então, era enfim. Constrangedor. Mais constrangedor, né? Não é? Sim. E hoje não, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Diz que a maior invenção do século já é o celular. Porque aqui tá o banco, aqui tá a culinária, aqui tá... A gente não sai com carteira com nada, o cartão tá aqui, o negócio tá aqui. Um dia desse carteira de motorista, fui pra rua, carteira de motorista. Fui pra rua, fiquei sem internet. Não. Bateria. Tive que voltar pra casa, porque como que eu ia pagar? Como que eu ia ver? Como que eu ia fazer? Eu não sabia de nada. Uma parte do corpo. Eu não sabia o nome do lugar, eu não sabia onde que era, eu não sabia. Eu falei, não adianta, eu vou atrás de um... Ó, recebi um agora aqui, hein? Você pegou no celular e recebi aqui. Eita, vai, manda. Olha lá, o dedinho de profeta. Eu acho que é fome, Não, você... Quando você pegou no celular, eu pensei num negócio aqui, né? Tem um bolinho ali, inclusive, tem um bolinho ali. Daqui a pouco a gente traz, hein, esse bolo aí. Pode comer aqui ao vivo? Pode. Olha só. Eu quero uva. A gente tá falando aqui que no celular tem tudo, né? Na câmera ali, ó. No celular tem tudo. Tudo que a gente precisa tá aqui, não é verdade?
Mas para tudo que tá aqui funcione, precisa de um contato com a rede. Uau, show. Verdade. Isso é verdade. O bom entendedor já tá começando a entender. Já tô dando glória. Né? Porque tudo que temos e recebemos depende dele, tem a ver com ele. Porque esse celular sem internet, ele é um despertador. Ele só serve para joguinho da cobrinha e para você ver as horas. Eu vou mais além. O celular sem você, ele não é nada. Ele não funciona nada. Ele não funciona nada. Precisa que você dê um comando, né? Chegou aí, gente, o lanche. Gente, eu tava aqui assim achando, não, eu não vou comer ao vivo, mas... Se tiver um milkshake aí também, viu? Gente, olha isso aqui. Morangão, que hein? isso, hein? Ô, Glória. E é de verdade mesmo, agora, é aqueles negócios, né? De agora mentira. esse podcast ali vai até meia-noite, viu? Olha lá ele rindo. A equipe técnica morre, né? Vai até meia-noite, viu? Então bora, tá preparado aí, Wesley? Já pode falar lá pra Vivi que vai chegar. Alguém de culinária aí pode mandar comida pra gente. Essa foi boa, hein? Então o celular, né? Sem o contato com a rede, então ele não é nada. Né? Ele não serve o propósito dele, né? Não tem. Verdade. A gente parou pra comer agora. O assunto agora até. Então você que já tá aí, segue também meu Instagram, GladsonGP, tá bom? Meu Instagram também lá no YouTube, no Spotify tem algumas canções minhas, tem algumas pregações lá também. Então já começa a me seguir aí, @GladsonGP. Olha aí, já fala o seu enquanto eu tô comendo. Pode falar o seu. Aí você fala. Vai, então fala. O meu Instagram é pr.Samuel Soares. Você já vai achar lá no Instagram. Aê. Você falou só uma vez, eu vou falar várias vezes que nem o pastor Gladson. Falei também com a sua Daiane. O meu é Daiane com Y e 2 N's, né? Meu pai é abençoado que fez isso. Não é qualquer Daiane. Mas eu amo meu nome, Daiane com Y, 2 N's, Soares _ Eu tô lá e... E se você achar o dela, você acha o meu. Aê, coisa boa esse link aí. Aí, ó. Eu já segui aqui, já tô seguindo aqui o pastor, já gostei. Mag, oi! Estão me dando um oi aí. Oi, Mag. Vai lendo aí o pessoal. Vou ler, então vamos lá. Só enquanto eu... Pede pro pastor Gladys falar jogos olímpicos. A gente falou. Não, mas não foi ao vivo, né? A gente falou sobre a polêmica lá dos Jogos Olímpicos. Acho que foi. Só que hoje eu acho que não é. A gente falou em off. A gente pode até tentar colocar no tema aqui, né? Mas Sim. eu acho que não sei se... Então vamos lá. Para adorar... Pode adorar sem saber cantar. Exato. Mesmo, ó. O Senhor está atrás de adoradores. Ô, glória. Silas, está cada vez melhor esse teologando. Eu acho que tem que trazer mais a gente, né, pastor Samuel, né, pastor Gladys? Dá mais com um lanchinho desse, hein? Fica a dica, viu, Silas? Olha, a proposta do Teologando é justamente essa. A gente queria montar uma mesa mesmo de tipo conversa de amigos. Que legal. Sem aquela coisa formal de falar o Senhor vos escreve. Se eu soubesse, então eu já tava comendo desde o início. Show de bola. Falaram aqui, ó. Pastor Gladson não vai pedir Coca-Cola. Eita, olha só. O senhor é da Coca-Cola, pastor? Vou ficar devendo. Gente, eu vou contar um testemunho. Assim eu vou contar meu testemunho. Mês de agosto, agora, vai fazer 10 anos que eu não tomo refrigerante. É pra aplaudir de pé na igreja. É pra aplaudir de pé, igreja. Gente, tem mais de 20 anos que eu ainda tô tomando Pastor Gladson, flamenguista, né? Tá repreendido. Não. Tava tudo muito bom. Isso aí já deve ser as ovelhinhas lá da igreja já, né? Nem estragar aqui o nosso programa, não. Pastor, aí você acaba comigo, eu sou flamenguista. Você é flamenguista? Graças a Deus, a gente consegue essa conversão até o final do culto? Podcast, pastor, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Aí. Tem que ser todo mundo santos, né? Porque Jesus mandou ser santos. Ou o time do apóstolo Paulo, né? São Paulo! Tá bom, por enquanto tá empatado. 2 Flamengo, 2 São Paulo. Tipo, vamos voltar pro aí é flamenguista, ó. Quem dá uma finalidade ali é Voltemos à sobriedade. E você? Ó, no Aê!
2-3. Eu falei, tá crescendo. São Paulo já bate aí. Vamos abrir a Bíblia. Onde tiver aqui falando de alguma coisa. A caixinha da promessa. Paulo. Vamos falar de Paulo. Show de bola, meu povo. Show de bola. Essa, né, descontrair, muito massa. Gente, mas é isso aí. Se vocês também tiverem aí temáticas aí para que nós possamos trazer pro Teologando, pode falar que nós vamos abordar sobre esse tema. Convidados, se tiver gente para indicar, viu, pastores? Vocês também, se tiverem pessoas para indicar, pode indicar que a gente vai estar trazendo para falar sobre diversos assuntos. E eu quero que o Teologando seja de fato um programa assim de entretenimento cristão que traz essas verdades à luz da palavra de Deus, porque o mundo está pregando aí e eles são astutos. São. Eles usam, né, a manipulação, a massa, a grande massa, por meio do quê? Entretenimento. As músicas. Antigamente, a gente escutava músicas aí que... A evolução da música, como você vai ver, hoje em dia eu tenho até vergonha de falar. É verdade. Tão baixo, né, nível moral. O proibidão, né? O proibidão hoje em dia, né? Justamente. Porque assim, as músicas que estavam lá no tempo, né? Mudou o foco aqui não, né? Tá dentro, né? Então era muito subliminar, né? As coisas eram muito subliminares, né? Eu sou do tempo que tinha que voltar o disco, voltava o bolacho pra ver as mensagens, ouvia lá a Xuxa, os outros, enfim, né? Mas hoje não, o negócio é muito descarado mesmo, enfim, né? As músicas antigamente, elas até têm, hoje a gente vai tendo esse discernimento, elas até falavam de coisas erradas. Só que era assim, a gente não entendia. Uma criança via lá a música e entendia que era, sei lá, uma brincadeira, uma coisa. Sim. Hoje não, hoje o negócio tá assim, ó. Sim. Faz mesmo assim, faz isso. Não, e ensina muitas crianças, né? A gente não consegue nem falar porque a gente fica meio constrangido, né? O Euclides, né? Que é o nosso anfitrião aqui do Despluga Podcast. Olha aí, lá de Portugal, mandando mensagem. Ó, parabéns pra toda a equipe do Teologando. Ele quer que a gente comente um pouco sobre a Santa Ceia das Olimpíadas. Ixi, é a segunda pessoa que tá perguntando isso aqui agora. Vamos falar, não tá muito voltada à temática, não, mas vamos abordar um pouco sobre isso, mas acaba tendo a Não, ver... na verdade tem, igual aqui, ó, a família Teres colocou, eu sugeri também essa questão por causa de quando vocês estavam falando sobre a perseguição. Isso mesmo. Acaba tendo, né, porque o propósito de todo cristão é levar Cristo, a palavra. Sim. E o propósito do mundo é trazer a deturpação da verdade. Trazer a deturpação da palavra de Deus. E essa forma com que eles trazem ali nas Olimpíadas, né? A nível mundial, o nível moral de tudo isso. Sim. Eu lembro, ainda pequeno, eu sou do final dos anos 90, eu sou novinho. Nossa, você é final dos anos 90? Final não, do início, na verdade. Tá, eu já ia falar, você é de 2000, meu filho, é exatamente. Eu sou da geração milênio, eu sou do final dos milênios, e é isso que eu falo. Eu sou final dos anos 80. Eu sou do final 91 ali. E eu lembro que quando criança, as pessoas tinham grande expectativa, meu pai, minha família, expectativa para os Jogos Olímpicos e também para a Copa do Mundo. Sim. Né? Que de fato era competição, tinha aquele amor. Nós brasileiros acordávamos, lembra? Que foi quando foi no Japão, que era o contrário, gente? Foi no Japão? Foi. Que a gente acordava. Gente, eu acordava de madrugada pra assistir. De madrugada pra assistir os jogos, enfeitava as ruas, né? Com coisa do Brasil. Tinha aquela paixão pelo país, era os patriotas, né? E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo isso até mesmo, quem diria, né? Nos Jogos Olímpicos, a nível, escala mundial, sendo feito essa questão aí da Santa Ceia, que vieram, né, colocaram as drag queens ali para representar ali na Santa Ceia. O que vocês querem falar a respeito disso? A gente já estava comentando aqui no off, né, antes de começar o programa, né? E aí a gente estava conversando exatamente sobre essa foto. Sim. Não vi. Sobre a Santa Ceia, né? E fizeram então ali uma mesa, né? Com drag queens, né? Enfim, representando ali Jesus e os discípulos, enfim. A ideia é sempre a zombaria, né? E a gente dificilmente vai ver esse tipo de zombaria com Maomé. Dificilmente vai ver esse tipo de zombaria com Buda, né? E das outras religiões no mundo, né? O hinduísmo e tal, enfim. Mas quando isso acontece com o cristianismo,
Isso também tem a ver com aquilo que Jesus falou que aconteceria também, né? Esse tipo de situação, como a gente vê numa grande festa para falar de esporte, né? Eles misturam ali com a religião para zombar. Então, isso só mostra que o cristianismo continua vivo. Isso só mostra que o cristianismo é vitrine, sim, para o mundo. Né? E, de certa forma, embora querem zombar, Jesus foi lembrado da mesma forma. Jesus foi lembrado. Porque nas redes sociais é o que mais está falando hoje aqui. Desde a hora que eu acordei. Aquela foto da ceia. Falando sobre isso. Então, eles querem falar mal, né? Mas toda bandeira que se levanta, nós temos uma bandeira ainda maior, que é a bandeira do cristianismo, a bandeira da verdade, a bandeira do amor, né? A bandeira essa qual é o próprio Jesus. Então, de certa forma, perseguidos seremos. Sempre. E uma forma de sermos perseguidos na nossa fé hoje, tá aí as redes sociais, tá aí os grandes eventos. E a França hoje, ela é um polo central de diversidade para o mundo. Né? Então, a França já mandou retirar tudo que é símbolo de cristianismo das escolas, dos tribunais, dos museus, né? Então é uma aversão mesmo ao cristianismo. Sim. Né? Então isso para mim são evidências de que o amor está esfriando, o respeito, e que Jesus já está às portas para vir e voltar buscar a sua igreja, né? Há quem quer fazer o seu mundo aqui, sua vida aqui. Pois é, mas para isso tudo é minha evidência que tudo está chegando ao fim. Porque o que falta mais? A violência está aí, a guerra está aí, é filho matando pai, né? Os assassinos. Cara, o mais louco da vida está diante da gente o dia todo. Estão nas redes sociais. Coisa que a gente assim ficaria abismado há 20, 10 anos atrás. Hoje a gente vê assim, nossa, a gente passa deslizando com o dedo no celular. Inversão de valores, né? Eu lembro quando criança, a minha avó, minha mãe, enfim, comentando sobre essa questão da inversão de valores. E eu ficava tentando entender, porque eu sempre fui assim, né, de pegar... Eu sempre gostei de entrar nos assuntos de adulto. Desde criança. Eu queria entender e tudo. Aí eu lembro delas comentando acerca da questão da inversão de valores. Aí agora eu, como adulto, eu entendo que elas falavam. Porque de fato a moral, gente, enfim, é uma minoria que exigem respeito, querem respeito, mas não respeitam. É uma minoria que fala de tolerância, mas não tolera. Exatamente. Né? Querem o respeito, mas não respeita. Né? Enfim, os ataques, né? Então, uns 2 anos atrás mesmo, teve uma caminhada aqui de um certo grupo ideológico, passou na porta da nossa igreja, chutando, xingando lá a igreja toda, né? E isso estava tendo culto e tudo. Então, se eles estavam com a caminhada para falar de paz e respeito, passaram xingando e aí chutando as portas da igreja. E é isso que a gente tá vivendo. Pastora Daiane, pode ir. Eles querem, na verdade, colocar assim de goela abaixo, né? Pra gente aceitar. Porque, vamos ser sinceros, a gente que da igreja, a gente tem hora que fica constrangido de fazer algumas coisas que pra o mundo é natural e normal. Por exemplo, um casal, por exemplo, de estar ali se beijando, normal. A gente não faz isso porque a gente fica, não, tem uma criança. E detalhe, um casal. A gente fica constrangido de fazer na frente de uma criança. Por quê? Né? Porque a gente tem, assim, toda uma lógica. E aí a gente que tá fazendo, né, que o mundo sabe que é verdade, né? Que é a gente se constrange e a gente tá tendo que assim, liberar e que perdoar, eles fazem na nossa cara, igual essa questão mesmo. Eles estão querendo colocar a goela abaixo que nós estamos errados e que eles estão certos, porque precisa fazer essa demonstração de drag para dizer que eles têm respeito por todo mundo, que Jesus, ele ama todo mundo, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, porque se tem uma frasezinha que eles usam, menina, eles podiam ler o restante da Bíblia, né? Que eles parece que só leram... Só o trecho. O Senhor não... Todo mundo vai falar de qualquer dessas questões, eles falam, porque Jesus não faz acepção de pessoas. E cadê o restante da Bíblia? Aí eu falo, Jesus não faz acepção de pessoas, mas de pecado ele faz. Né? Porque pecado é pecado. Seja ele a mentirinha que você conta ou o maior crime,
que já aconteceu na face da terra é pecado. E esse pecadinho aí, ou pecadão, né, que aos olhos humanos a gente faz essa escala, né, daquilo de intensidade, que é mais, de intensidade, pode fazer com que você não herde o reino dos céus. E é o que as pessoas hoje não pregam mais, né? Eu não sei se vocês me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu esqueci de falar no início, mas eu sou João Batista. Pastora Daiane, eu até cheguei a falar do salto aqui, porque toda vez que ela desce do salto, pastor, quando ela tá pregando, eu falei, eita, é agora. Agora. Eu sou João Batista da geração e tá difícil, viu, gente? Eu queria pregar só o amor, mas o Senhor me chamou. Porque não é fácil a gente pregar hoje essa verdade, né? Tem uma frase de Thomas Watson, um puritano, ele fala assim: se o pecado não se tornar amargo, Cristo não será doce, né? Forte, né? Forte. Mas hoje não, a gente tá colocando, tá adocicando, né? A gente tá dando um jeito de dar uma forma, né? Não é bem assim, né? Não é assim, não é assim, não. O sal perdendo o sabor, né? O sal perdendo o seu sabor, né? Insípido, né? A palavra fala. Pastor Samuel? Eu acho que essa questão é mais... Assim, eu olho com essa questão da imposição, né? Querer fazer... A imposição. Todo mundo engolir e se você fala, eles não aceitam. Então, assim, é só o que eu acredito e o que vocês falam é blasfêmia, não existe, Deus não faz... Então, vão querendo impor aquilo que... Então, assim, eu acho que a gente chegou numa fase, assim, olhando para um contexto todo, que as pessoas hoje elas estão normalizando aquilo que é banal. Sim. Aquilo que imoral. Fútil, imoral, independente da minha religião ou da sua, são valores, igual a Dani falou, assim, independente se você quer ficar com outra pessoa do mesmo sexo, independente disso tudo, eu acho que o respeito em si, né, igual a gente tá numa praça, eu não vou beijar minha esposa porque eu vejo criança ali, então eu tô falando agora num todo, né? Sim, porque a gente, às vezes a pessoa tá assistindo a gente lá e tá falando, mas todo mundo ali é crente, mas independente da nossa religião, esse recado vai pra você. Aprenda a ser moral consigo mesmo, a ter valores. As pessoas, elas perderam isso, né? E aí, quando perde o valor, quando deixa de acreditar naquilo que é certo, aí passa a fazer esse tipo de coisa que aconteceu lá nas Olimpíadas, né? Uma vergonha. Deixar claro aqui que eu repúdio, não aceito, não concordo. Sim. Porque nós precisamos também falar, né? A igreja, ela precisa falar. Então eu não concordei, não achei legal. E eu deixo aqui o meu repúdio a essa cena. Sim, que foi lamentável, não foi certo, né? Então eu deixo aqui o meu... Não nos representam e nós repudiamos, sim. Eu vi até outras pessoas que não são evangélicos, né? Falando, eu vi um relato ontem, foi tanto que eu li, que eu nem sei mais quem postou, qual é o nome da pessoa, e aí a pessoa no texto, ela fala bem assim, e eu não sou cristão evangélico, e eu não concordo, então pra você ver. Até o mundo se escandaliza, né? Porque eu não lembro quem foi. É o nível, você vê o nível que foi. Bem conhecida. Mas você falou algo interessante, né? Querem fazer a gente engolir goela abaixo. Porque essa é uma característica de impérios, né? Os impérios impõem, né? Os seus valores, as suas trevas, os seus pensamentos, as suas ideologias. E o reino de Deus é diferente, né? Quem tem ouvido, ouça. E aí não entra na cabeça, e né? uma coisa que eu falo, que a gente... Uma coisa que eu falo, a gente tá falando aqui de enfiar a goela abaixo. Jesus, ele tinha todo o poder de enfiar a goela abaixo. E autoridade, né? Eu falo isso. Ele podia meter o pé na porta. Quem manda aqui sou eu. Vocês vão tudo me aceitar. Vocês vão tudo me... Agora eu revoltei. Levanta a mão aí e me aceita. Levanta a mão e me aceita. Que agora quem manda nisso aqui sou eu. Eu que sou o todo poderoso. Eu sou o chefe. Eu que mando. E ele fala isso o quê? Vocês querem vir? Venham. Não quer vir? Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. A porta está aqui, bate, vem. Se você bater, eu vou abrir, você vai ceiar e você vai estar comigo. Então, Jesus que tinha que poder de falar bem assim, você não tem opção, negócio a gente fala, né? Quem quer reconhecer? Eu falo, reconhecer Jesus como salvador da sua vida. Não, você não tem que querer não, meu filho, vem aqui logo. Ele não faz isso. Aí o mundo tá querendo o quê? Fazer isso, né? Vocês não querem, vocês não tem que querer aceitar, vocês vão aceitar que vocês a gente veio. Vocês vão, então assim, é complicado, né? É difícil, mas... Mas vai chegar o dia, né, pastor? Vai chegar. E eu vejo assim, eu já fui muito questionado em relação a isso, principalmente, né, uma fala bem polêmica sobre homossexualismo, né? Mas Deus, ele tinha que me aceitar, ele me ama desse jeito e tal. E aí em um das juventudes, tratando um dos jovens, né, que estava passando por essa fase e queria largar o homossexualismo,
E aí eu fui bem claro pra ele, falei, sabe qual é a dificuldade do homossexual hoje entender? É que, tipo assim, eles acham que eles são únicos que tem que abrir mão pra viver a vontade de Deus. Só que, na verdade, todos nós que estamos aqui muito nessa mesa, tivemos pastor. Que abrir mão. Eu tive que abrir mão, eu bebia, eu cheirava cocaína, e eu vi que eu tive que abrir mão daquilo que eu achava que era legal de estar numa balada curtindo. Só que aí eles pegam aquilo que é difícil pra você e minimiza. Fala, isso não é nada. Entendeu? Mas não, todos nós que estamos aqui hoje, tivemos que abrir mão de algo para viver a vontade. Né? Teve uma renúncia. Temos que fazer isso diariamente, todos os dias. Todo dia. Vou aproveitar a fala do pastor, que ele estava falando sobre João, acho que 3:5, quando ele tem a conversa com Nicodemos, e Jesus fala para ele assim, é preciso nascer de novo. E aí explode algo na cabeça de Nicodemos, porque ele vira e fala assim, mas como um homem da minha estatura voltar pro ventre da minha mãe? Só que o que Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse era que ele estava tentando deixar claro para Nicodemos que é preciso recomeçar. Sim. Entendeu? Então você tá aí vivendo a sua vida hoje, então é preciso recomeçar. Por isso que Jesus, ele te dá essa oportunidade de recomeçar. Você é um traficante? Jesus está te dando uma oportunidade de recomeçar. Eu sou o caminho. Você hoje é uma prostituta? Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar. E esse é o nascer de novo. É verdade. E aí logo em seguida ele vai falar o quê? Que nós devemos andar como o Espírito Santo. Que o vento e o Espírito Santo é como um vento que sopra para um lado e para o outro, você não vê, mas você ouve. Sim. Ou seja, você quer viver a vontade de Deus, você tem que deixar de fazer aquilo que você quer e deixar ser guiado pelo Espírito. E ele vai te conduzir ao seu propósito. É isso, é sobre isso. É sobre isso, exatamente. É lindo. Jesus, ele ainda falou, quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus falou o seguinte: eu estou indo, mas eu enviarei o Espírito Santo, que os conduzirá a toda a verdade. Exatamente. É ele que... Então só vive no engano quem quer viver no engano, né? Mas é uma verdade também, né? De João 3 também, né? E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque eles vivem, na verdade, em um sentimento de liberdade. Mas não é mais uma liberdade, é uma libertinagem. Isso. E libertinagem é prisão. Eu lembro de um brother falou assim: pô, cara, você acredita? Tu não fuma, tu não bebe e tal, e tu fala de liberdade, e que livre sou eu. Eu falei: tem certeza que livre é você? Porque livre eu sou, porque ele me fez livre. E se eu sou livre, se tem alguém que pode fumar, beber e fazer qualquer coisa, sou eu. Porque eu fui livre. Mas eu escolho não fazer. Aí ele ficou olhando pra mim e eu falei assim: se você é livre, então pare de fumar agora. Pare de fumar um mês. Pare de beber. Pare de trair sua esposa. Uau. Aí ele travou, né? Porque eu falei assim: olha, pois é, quem é o escravo aqui? Você é escravo dos seus desejos, você é escravo da sua vontade, e você vem falar que eu que sou escravo? Eu não sou escravo de religião. Eu não sou escravo porque ele me fez livre. Ele pagou um alto preço, né? Ele pagou um alto preço. Forte. Pastora, fala aqui que tem a Júlia Neves, ela quer saber de onde você é. Eu sou de Brasília. A agenda aberta. Tá aberta? Eu tô falando que tá aberta, nem sei se tá aberta. Esse ano já tô bem arrochado, mas já. Então, eu sou de Brasília, sou aqui Daiane. O meu nome é com Y e 2 N's. Aí você me acha lá, né? Porque ela colocou com I e com N. Talvez tá me procurando. Meu nome é com Y e 2 N's, Soares, _. Sou de Brasília, nós somos da Igreja Adete. Somos aí, né, amor? Temos projetos, tem muita coisa. Falo de cura. Vamos falar de cura aqui um dia, aqui nesse órgão aqui. Bora. Trazer meu testemunho aqui, que é muito... Glória a Deus. Tenho aí. Pessoal, estamos chegando ao fim. Passa muito rápido. Vocês que estão aqui, façam Gente, eu acho que hoje foi o teologando mais assim, meio atípico no sentido de, primeiro foi, né, questão de parte técnica que acontece. Enfim. Aí a gente começou a entrar numa coisa, tudo, mas tudo convergiu para o sentido. E tudo isso é um sentido, é um propósito de vida. Deus nos condicionou. Se hoje eu tô aqui, gente, Deus abriu as portas, né, pro teologando.
Teologando, Despluga. Quero agradecer aqui também, né, ao vivo, aproveitar que estamos ao vivo, ao Euclides, que confiou, né, de abrir aqui de fato o Despluga para que eu pudesse estar conduzindo, trazendo o Teologando. Agradeço demais mesmo pela vida de cada um de vocês, por ter falado sim, apesar que foi em cima da hora, né? Falei assim, gente, tomara que dê certo, mas graças a Deus deu certo. Volto a repetir, vai ter outros temas aí que eu vou convidar vocês. Vai ser um prazer. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos falar sobre cura, vamos falar Gostei, sobre... já pode assinar o contrato pra gente fazer. Fechou. Cadê o contrato? Então, é bom falar de Deus, né? Porque aqui um monte de gente que fala, a gente gosta de falar. Não, e vocês falando, altos insights vindo aqui na minha mente. Meu Deus, dá uma pregação. Deixa eu anotar. E eu achei interessante uma coisa. Você não tem nada, uma colinha, nem nada? Não. É porque essa é a proposta, de fato. Eu falo assim, gente, eu quero que seja algo livre. Ai, que ótimo. Eu não quero que a pessoa... Não tem uma pauta congelada, né? Isso, eu quero trazer, tanto é que tem algumas pessoas que falam, se você não fazer um briefing pra gente ir preparado, não, meu irmão. Parabéns. É aquilo que a palavra já tá aí dentro, mas é só você soltar. Mas é bom que a gente fica mais, né, assim, vai surgindo, vai falando. É muito bom. Você não fica preso a um briefing, né? Foi pra liberdade que Cristo nos chamou. Então. Amém, que legal. Então vamos finalizar aqui. Eu queria que vocês finalizassem dando uma palavra para os nossos ouvintes, aquilo que o Senhor tá falando no coração de vocês a transmitir às pessoas. Fique à vontade. Legal, muito obrigado por estar aqui, né? Conhecer os queridos pastores aqui, não é? Que já quero também aí fazer essa amizade, aproximar mais, né? Sim. A gente aqui é de Brasília, né? Tão perto. E que alegria conhecer esse casal tão abençoado. Agradecer aqui também a vocês que estiveram conosco aqui durante todo esse período. E traga sempre à memória aquilo que o Senhor tem feito por você, das orações respondidas, por cada dia, em momentos quais Ele tem feito você vencer. E hoje é um dia de vitória, porque se você abrir os olhos hoje, é porque a graça de Deus chegou até você hoje. Então nós somos gratos por tudo isso. E tem uma palavra que eu gosto muito, Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz assim, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ocupe o seu pensamento com louvor, com alegria, ouvindo pregações, né? Andando com boas pessoas, né? E acho que isso é uma boa maneira de se viver segundo o propósito de Deus. Na minha casa, a gente já acorda com louvor. Ou quando não é eu, é minha esposa. Sabe? Porque o louvor acompanha a gente durante todo aquele dia, né? Quando a gente ouve aquele louvor lá no início, vai com a gente até o fim. Então, guarda o teu coração, a tua mente cativa ao Senhor. Não se perca com as perdas, não fique triste pelas situações que acontecem, mas todas as situações... Aliás, a gente pode ficar triste, é verdade, mas a gente tem o Senhor que nos coloca de pé e os seus propósitos permanecem firmes conosco. Tá bom? Deus abençoe. Foi um prazer. Glória a Deus. Pastores. Obrigada, Silas, por estar aqui, igual o pastor falou, né? Para conhecer mais, né? Amigos de Deus. A gente ora pedindo pro Senhor nos apresentar, né? Eu e meu esposo. O Teologando também é um network, gente. Ai, glória a Deus. Troca. Isso é muito bom. A gente fica feliz de conhecer mais o pastor e você também, né? Pela oportunidade nós estamos aqui. Exatamente. Estamos à disposição aí. A nossa agenda é corrida, mas a gente enfia aí e vai dar certo. Vai chegar convite, tô avisando. E eu vou falar, eu vou complementar aqui o que o pastor também falou, já que ele iniciou falando a respeito disso. É algo que eu falo muito, eu gosto bastante. Ele tá falando das provações, dos dias difíceis. Eu costumo dizer que não é uma vida difícil, é um dia difícil, é uma fase difícil. Nós temos 7 dias na semana, né? E nós temos um costume de fazer o quê? A quarta-feira foi péssima, deu errado. A gente chega na sexta dizendo, minha semana foi horrível. Só que na verdade, de 7 dias, um dia foi horrível. Então não é uma semana difícil, é um dia difícil. Não é uma vida difícil. São momentos, são fases a qual você está passando. E para dias difíceis, a gente precisa entender uma coisa. O pastor falou algo que é verdade. A gente pode ficar triste, mas a gente só não pode permanecer. E eu falo uma coisa, a gente não pode desistir. A gente pensa em desistir, porque é normal. Nós somos seres humanos e nós pensamos em desistir. Mas nós não podemos parar e desistir totalmente. Então, em vez de você desistir, pare para descansar. E não pare para desistir.
prossiga, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Se ele te chamou, ele te capacita, te garante e te sustenta. Amém. E bora. Amém. Isso aí, glória a Deus. Quero agradecer, né, ao Silas pelo convite, o pastor. Foi muito bom estar nessa mesa. Foi bom. A gente vem para poder falar e acaba aprendendo muita coisa. Isso é muito importante. Quero agradecer você de casa que tirou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. E a palavra que eu quero deixar para você hoje é talvez essa fase que você está vivendo. A gente está falando muito de fase aqui, né? Desse período. Você está vivendo hoje, você está se perguntando por que de muita coisa e talvez você não tenha resposta. Eu quero lembrar uma palavra que eu gosto muito, que está lá em Jó, capítulo 42, salvo me engano, que Jó ele começa a questionar Deus por algumas coisas e Deus vira para Jó e fala assim: vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda. Ele fala: onde você estava, Jó, quando eu criei o firme fundamento? Aonde você estava, Jó, quando eu criei as estrelas e dei nome a cada uma delas? Aonde você estava, Jó, quando eu criei o mar e dei limite até as ondas poderiam ir? São respostas que ninguém tem. E o que Deus estava querendo que Jó aprendesse era que ele tinha um controle de tudo. E Deus ele tem um controle de tudo. Amém. Sobre a tua vida. Amém. Nada escapou. Isso é só uma fase que você está passando. Mas o Deus que criou o universo, ele tem poder e ele está com a sua vida nas mãos. Nada fugiu do controle de Deus. E é como a pastora Daiane falou, é só uma fase. Logo tudo vai passar e você vai viver o grande propósito de Deus para sua vida. É isso aí, o dia mal chega, né, gente? Mas permaneça firme. Permaneça firme em Jesus, que eu tenho certeza de que você vai se surpreender com ele, porque a nossa vida com Cristo é uma vida de, né, cada dia é uma surpresa, porque ele se revela de formas extraordinárias nas nossas vidas. E eu quero falar uma coisa para vocês também, para, né, encerrar esse momento aqui do Teologando. Sabe de uma coisa, você não nasceu apenas para estudar, adquirir bens na terra, formar uma família linda. Tem algo mais da parte de Deus para a tua vida. Então, se você nasceu nesse tempo, nessa geração, diante desse contexto difícil na qual nós estamos passando, é porque Deus tem um propósito específico para a tua vida nesse tempo e nessa geração. Que essa mensagem possa ter chegado ao teu coração e gerado aí uma metanoia, uma mudança na sua mentalidade, que você possa sair falando dessa vida que nos trouxe vida, que se chama Jesus Cristo. Não se esqueça, pode falar, pastora. Eu quero abrir aqui, eu quero agradecer. Tá filmando? Quero agradecer aqui LA Filme, que é produção audiovisual aqui do nosso amigo Luiz. Que Deus abençoe a sua vida. Você que tá precisando aí, ó, de filmagem pra tudo. Vou que é lugar. Vou fazer a propaganda. Se você tem um comércio, qualquer sentido, padaria, igreja, tudo, pode chamar essa turma aí que eles fazem uma filmagem bacana. A gente vai postar aí Vamos botar o link deles aí pra vocês. Deus te abençoe, viu, Luiz? Bacana demais. E é isso aí, eu quero agradecer também aqui o Euclides mais uma vez, a equipe do Despluga, o Wesley, a Mari. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, se inscreva aí no canal. Sábado tem mais com outros temas aí. Qual será o próximo tema do próximo sábado? Os convidados. Fiquem de olho aí no Teologando. Até mais. Fui!